Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. É um prazer estar aqui com vocês nessa caminhada rumo à aprovação na OAB. Então hoje nós vamos tratar mais uma vez sobre o Direito Penal, mais especificadamente sobre qual o tema? Fato típico. Esse será o nosso assunto de hoje. Então, acompanhe aqui na tela. Hoje nós vamos falar sobre fato típico, um assunto muito importante, cobrado na nossa prova da OAB. A FGV gosta muito desse tema, ok? Então vamos ter atenção, vamos aqui entender o que é o fato típico, os seus elementos, entender cada um dos elementos, né? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, vão ter aí um ótimo desempenho em relação a esse assunto na prova da OAB. Então a gente começa aqui com o conceito, né? O que é o fato típico? É uma conduta de ação ou omissão que produz resultados condizentes com o modelo previsto e proibido pela norma penal. Então é um comportamento, é uma conduta que está lá prevista no direito penal e que é proibida, né? E ela possui, o fato típico possui 4 elementos. Quais são esses 4 elementos, né? Vocês já ouviram falar sobre eles. A conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E nós vamos falar sobre cada um deles para que vocês possam entender melhor. Conduta. Letícia, o que é a conduta? Nós sabemos que ela é um elemento que faz parte do fato típico, é aquele fato que é previsto, aquele comportamento, né, que é previsto no direito penal. Mas o que é a conduta? É exatamente esse comportamento voluntário de ação ou omissão do indivíduo, né, destinado a um determinado fim, ou seja, é aquela conduta voluntária que tem uma determinada finalidade, ok? Uma vez ausente, né, a conduta, a gente não pode dizer que houve crime, porque ela é um elemento, né, que caracteriza o fato típico, é aquele que vai configurar o crime. Eu preciso da conduta para que o fato seja considerado crime. Então, uma vez ausente esse elemento da conduta, o fato não pode ser considerado como crime, ok? E aí, é muito importante a gente tratar sobre as causas de exclusão da conduta. Quais são os motivos que levam a excluir a conduta e automaticamente o fato típico, né? Então, o que a gente vai entender? Que são 3 tópicos que excluem a conduta, como vocês podem me acompanhar aí na tela. É o caso fortuito ou a força maior. O que é isso, Letícia? É quando uma determinada ação gera consequências imprevisíveis, impossíveis de evitar ou de impedir, né? Por exemplo, uma tempestade, um desastre natural é algo de caso fortuito ou força maior que nós não podemos impedir. Então, exclusão da conduta, temos aí o caso fortuito e a força maior, que é aquela ação que gera consequências imprevisíveis, impossíveis de se evitar ou de se impedir, ok? E aí, a nossa segunda causa de exclusão é a involuntariedade. O que é essa involuntariedade? É a incapacidade de o agente dirigir sua conduta de acordo com uma finalidade pré-determinada. Como assim? Por exemplo, a inconsciência completa. Como? Em que momento, por exemplo, a gente teria uma inconsciência incompleta? No sonambulismo, por exemplo, né? Ali o agente está incapaz de dirigir a sua própria ação, a sua própria conduta, certo? A
hipnose, eu coloquei também aqui como outro exemplo para vocês. Movimentos de reflexo, né? Quando você tem aquele reflexo, que é aquela ação involuntária, um movimento involuntário de reação automática. Então nós temos aí esses exemplos de involuntariedade. É justamente quando a gente ele se torna incapaz de dirigir a sua própria conduta. Mais uma vez, essa é uma causa de exclusão de conduta. E uma vez não presente a conduta, eu não posso considerar aquele fato, aquele comportamento como um crime, ok? Então lembrem-se disso. E a nossa próxima causa de exclusão é a coação física irresistível, né? Vis absoluta. Ocorre nas situações em que o agente, em razão de uma força física externa, é impossibilitado de determinar seus movimentos de acordo com sua vontade. Então, ele está tendo ali alguma influência física, uma força física externa que impossibilita, né, algum determinado movimento, alguma determinada conduta, certo? Então, esses daí, nós temos aí 3 exemplos, né, 3 tópicos de causas de exclusão da conduta. Mais uma vez, não havendo o elemento da conduta, eu não posso considerar o fato, né, como crime, ok? Então, muita atenção quanto a isso. E aí nós temos a conduta, ela possui 3 formas, né? Ela pode ser quanto à voluntariedade, ela pode ser dolosa, ela pode ser culposa ou ela pode ser préter-dolosa. Isso daí nós estamos subjugando a conduta quanto à voluntariedade, né? Com relação à voluntariedade do indivíduo em relação àquele fato, né? Então, qual é o ponto que ele está sendo voluntário para que chegue-se àquele determinado fim? Ele teve a intenção ou ele não teve a intenção, né? Então nós estamos falando em relação à voluntariedade do agente de praticar aquele ato, de haver aquela conduta. E quanto ao modo de execução, pode ser omissivo, pode ser comissiva ou pode ser mista, ok? Então, quanto à voluntariedade, a conduta pode ser dolosa, culposa ou préter-dolosa. Quanto ao modo de execução, pode ser omissiva, comissiva ou mista, ok? Nosso próximo tópico, o resultado. Mais um elemento do fato típico, importante do fato típico. O que é o resultado? É que da conduta, né, pode-se haver resultados. E esses resultados podem ser 2 resultados. Quais são eles? O naturalístico e o resultado normativo. O que é esse resultado naturalístico, Letícia? É o comportamento quando o comportamento do agente provoca uma modificação no mundo exterior. É uma modificação perceptível. Eu tenho uma alteração do mundo externo, do mundo, né, exterior. Esse é o resultado naturalístico que eu consigo visualizar. É algo perceptível no mundo exterior. Houve alguma modificação, ok? E o resultado normativo é aquele que a gente também chama de resultado jurídico. É lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Certo? É aquela alteração que vai ser por causa de alguma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, que está sendo protegido, que está sendo tutelado pela norma penal, ok? Então, o resultado ele pode ser naturalístico, como ele também pode ser normativo ou jurídico, ok?
E aí, nosso próximo elemento do fato típico é o nexo de causalidade. O que é esse nexo? O que a palavra nexo lembra? Nexo lembra vínculo, lembra elo, lembra algo que conecta, né? Então, o nexo de causalidade é o elo entre a conduta e o resultado. É a causa, né? Aquilo que liga, que vincula a conduta ao resultado. O Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou aquela famosa expressão que a gente conhece, conditio sine qua non. Não sei se é assim que expressa, não sei se é assim que se fala, mas essa é uma expressão latina, que significa sem o qual não pode ser, e tá lá previsto no nosso artigo, no artigo 13, caput do Código Penal, que diz: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, se eu não tenho um nexo de causalidade, eu não tenho um resultado, porque é justamente esse vínculo, esse elo, essa conexão entre a conduta e o resultado. Ou seja, tudo o que concorre para o resultado é considerado como sua causa, né? E essa expressão no latim, conditio sine qua non, sem o qual não pode ser, né? Essa teoria da equivalência dos antecedentes causais. Que frase linda, né? É do nosso penalista alemão Maximiliano von Bury, né? Então essa expressão nós pegamos aí emprestado dele, desse penalista alemão. É a referida condição, tem a ver com a condição de causalidade, sem a qual não ocorreria o crime, não ocorreria o delito. Então, sem esse nexo de causalidade, eu não tenho o resultado. Por isso, conditio sine qua non, sem o qual não pode ser. Se eu não tiver o nexo de causalidade, eu não tenho o resultado, eu não tenho delito, eu não tenho o crime, ok? Entendido? E o nosso próximo tópico é a tipicidade. O que é a tipicidade, Letícia? É a adequação de um ato praticado pelo agente com as características que vão se enquadrar à norma descrita na lei penal como crime. Então, a tipicidade é porque eu tenho aquela conduta, né, do agente, aquelas características, aquele nexo causal, aquele resultado que estão previstos na lei penal como crime. Então eu possuo todas as características exatamente como está previsto no direito penal, na lei penal. Então essa é a tipicidade. A tipicidade penal, ela engloba tanto a tipicidade material quanto a tipicidade formal, onde além, né, de nós termos, de ajustarmos os fatos à norma, além dessa adequação do ato à norma penal, eu também tenho o juízo de valor, né? O que seria esse juízo de valor? Consiste justamente na relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Como assim? Eu preciso entender se houve realmente um prejuízo, se houve realmente uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Porque existem situações que não houve realmente uma lesão, não foi, né? Não teve realmente aquele perigo de lesão. E aí, meus amigos, é daí que nós temos, né? É aí que o nosso direito penal vai admitir o princípio da insignificância como hipótese de atipicidade da conduta. Porque existem situações, né,
em que o bem jurídico, ele não foi totalmente prejudicado, ele não foi totalmente, não houve aquela lesão de fato, né? Então é daí essa questão da tipicidade que engloba a material e a formal, que a gente tem essa possibilidade, né, de expressar o juízo de valor, de ver se realmente aquele bem foi prejudicado, se houve lesão ou se não houve lesão, que nos traz ao direito penal a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância. Então olha a importância da gente entender a tipicidade formal, da gente entender a tipicidade material, da gente entender a teoria que é adotada dentro do direito penal, que engloba a tipicidade formal e a tipicidade material, e nos traz esse princípio que é tão importante para o direito penal, que é o princípio da insignificância, e é uma hipótese de atipicidade da conduta. Ok, meus amigos? Olha que informação super importante. E agora nós chegamos ao fim de mais uma aula. Mais uma vez é um enorme prazer de estar aqui com você, rumo a essa aprovação que eu tenho certeza que já é sua, tá bom? Eu fico por aqui. Deixo o meu beijo pra vocês, sigam em frente que vai dar tudo certo e até a nossa próxima aula.